A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo para todos que nesta oportunidade está escutando, participando da palavra do Senhor Jesus Cristo. Queremos nessa oportunidade falar sobre os últimos dias. E os últimos dias estão para todos que conhecem a palavra de Deus, sem nenhuma dúvida que estamos atravessando a igreja dos últimos dias. Meus queridos, nós vemos que os cristãos, eles estão a cada dia preocupados em procurar buscar ao Senhor. E os que não são cristãos, eles têm dificuldade em acreditar que estamos vivendo nos últimos dias da história nesta terra. A Bíblia diz lá em 2 Pedro 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E nós podemos afirmar que escutamos quando eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A vinda do anticristo é um sinal do fim. A Bíblia diz lá em 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Meus queridos, a gente que estamos caminhando, peregrinando aqui na terra como cristão, nós devemos sempre lembrar que disse Jesus sobre quando o fim do mundo chegaria. A Bíblia diz em Mateus 24:14, você que tem Bíblia, olha a Bíblia, pesquisa na Bíblia. 24:14 diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E nós observamos que tudo isso já foi profetizado. Que nos últimos dias haverão homens fazendo-se passar por Jesus para nos enganar. A Bíblia diz lá em Mateus 24, 23 e 24, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristãos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, meu querido, se você realmente é um observador da palavra de Deus e guarda as profecias, você deve ter certeza que tudo isso já tem acontecido. Escândalos e mais escândalos. Pessoas que parecia
ser um cristão e não são. Mas tudo que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. E já está acontecendo. Algumas coisas que nós não queremos entender é as profecias da vinda do Senhor. E o mundo não está nem preocupado com isso. O mundo vai de pior a pior, enganando e sendo enganados. Mas a Bíblia diz: haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. E a Bíblia diz lá em Mateus 24, 29 e 30, logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, glória a Deus, e todas as tribos da terra lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia! Nós sabemos que é realidade. Jesus Cristo está voltando. Ele diz para mim e para você: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quando a gente vai para uma condição moral, estará a nossa sociedade nos últimos dias. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Aí é uma grande advertência para os cristãos. O que nós temos observado que propriamente aqueles que se dizem cristãos, eles vivem em comunhão com esse tipo de gente que engana e são enganados. Muitos cristãos não estão dando valor ao que se chama de profecia da última hora. Apocalipse está prestes a ser concluído aqui na terra. Quando ele fala de um aumento em conhecimento e habilidade de viajar, é um dos sinais dos últimos dias. A Bíblia diz que lá em Daniel 12:4 diz: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Meus queridos, será que você ainda não entendeu que você hoje fala através da tecnologia, da ciência, com pessoas que estão milhões e milhões de quilômetros de você? Como você estivesse junto com ele, conversa. Tudo isso é os sinais da vinda do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. E a ciência
multiplicando. Que outros sinais dos últimos dias menciona a Bíblia. A Bíblia diz em Lucas 21, 25 e 26, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Queridos, a gente muitas vezes parece que está desmaiado, porque estes sinais têm acontecido no mundo. O mundo está sem saber o que pode fazer. Eles culpam o desmatamento, ele culpa a falta de recursos, desvios de recursos, mas eu quero dizer que ninguém pode mudar o que está escrito na palavra de Deus. Conversações sobre a paz e segurança é outro sinal dos últimos dias. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Pois quando estiver dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Nós estamos atravessando as dores. Glória seja dado ao nosso Deus. O Deus dos céus, Ele tem alertado. O Deus dos céus, Ele tem mostrado que a igreja precisa urgentemente voltar ao primeiro amor. E nós, muitas vezes, não acreditamos, porque a palavra de Deus é verdadeira. O que devem as pessoas fazer quando vêm estes sinais? São interrogações. Mas a Bíblia diz em Mateus 24, 42 a 44, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Louvado seja o nome de Jesus. E nós precisamos, nesses últimos dias, ter a convicção que podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ministério não é emprego. Pastor não é profissão. Nós precisamos entender que a nossa chamada, o ID de Jesus, é para que nós se doamos completamente a ganhar almas para o reino de Deus. Mas estamos atravessando sinais, os finais dos dias da igreja na terra. Os homens não se entendem,
Você não tem a quem recorrer os direitos. Não adianta culpar governo. Não adianta culpar ninguém. Porque uma coisa é obedecer a palavra de Deus. Israel pereceu pela desobediência. E a igreja dos últimos dias, ela está voltada para a mesma desobediência. O mundo, em comparação a Sodoma e Gomorra, nós estamos atravessando 2 vezes o que Sodoma e Gomorra praticava. E tem muitos líderes que eles não têm coragem de colocar a igreja dentro da posição e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje a grande preocupação são nas coisas materiais. Você não vê uma festa de 4, 5, 6 dias, a igreja de joelho, consagração, jejum, mas são festas e mais festas. E nós sabemos que tudo isso é para tirar o foco do ID da igreja. Antigamente, queridos, as pessoas tinham sede de entrar numa igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas hoje nós evangelizamos e somos muitas vezes afrontados, e não adianta ninguém querer culpar as pessoas, não. Não, porque não é crente e não gosta de crente, não é isso. É que a igreja não está na posição que é para estar. Hoje você não sabe mais quem é verdadeiramente cristão. São pessoas comuns. Eles não fazem a diferença. E Jesus, ele disse que haveria uma grande diferença quem serve a Deus e quem não serve. Você que está escutando esta palavra, como está a tua vida diante desse mundo pecaminoso, onde os homens não se entendem, onde todos os sinais de crimes, assassinatos, roubos, estupros. E a igreja, qual é a posição da igreja? Festas. Estão em festas. Antigamente você entrava numa igreja e era circo de oração. Você não via outra coisa a não ser o povo orando, chorando, clamando, e o Espírito Santo fazendo milagre. Hoje é diferente. Você chega numa igreja, a começar do altar, é tanta da conversa que você não sabe nem se você está diante de uns homens que nós chamamos de pastores, evangelistas, ou de pessoas que chegaram ali para ter um diálogo, uma reunião formal. A santificação, o poder, o fogo do Espírito tem que começar no altar. Está faltando nessas reuniões a presença real do Espírito Santo. Para o Espírito Santo operar não precisa de movimento. Para o Espírito Santo operar, o que precisa é a palavra genuína de Deus.
A palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra faz com que você receba o batismo com o Espírito Santo. E está faltando. Hoje nós temos muitos cantores, conjuntos e mais conjuntos, desfile de modas, vaidades. A igreja está fora da posição. E a maioria dos líderes não tem coragem de colocar a igreja no lugar, porque eles querem somente aquilo que lhe dá uma boa vida. Eu chamo obreiros do ventre, obreiros que estão ali como fosse empresário, como a igreja fosse uma bolsa de valores. Mas eu quero dizer, queridos, que ainda existe uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. Os remanescentes de Israel ainda existem. Os 300 de Gideões ainda existem. Que você possa fazer parte dessa igreja que está aguardando o arrebatamento. Que você está dentro da posição de ovelha. Que você está dentro da posição de um pastor, de um líder comprometido com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, queridos, que aqueles que não cuidam da sua família ou da sua casa não têm capacidade de cuidar da casa de Deus. Os filhos não têm nenhum respeito a muitos líderes. O lar dele é contenda, mas eles estão ali na frente e não querem buscar primeiramente para ele a libertação, para depois querer que a igreja santifique também. Que não adianta você querer doutrinar famílias quando você não domina nem a sua casa. Seus filhos não lhe obedecem, sua esposa não lhe obedece, e muitos vivendo de fachada. Mas Deus conhece, e a vinda do Senhor está bem pertinho. Estamos na última hora da igreja. E você que está ouvindo essa palavra, que você goste e que você não goste, você precisa colocar a sua vida no altar, com pressa. Jesus Cristo está voltando. O rebanho foi entregue nas suas mãos. E muitos não estão dando importância. Está deixando o rebanho viver da maneira que quiser. Fazer o que quiser. O importante é que chegue com o dízimo e com a oferta. Porque isto agrada ao ventre desses homens. Mas aqueles que têm compromisso com Deus, Ele tanto ensina a igreja a ser abençoada financeiramente, como Ele ensina a igreja a ser abençoada espiritualmente. Então, queridos irmãos em Cristo Jesus, a mensagem não é uma mensagem para que você fique aí satisfeito. Porque Jesus, quando ele estava pregando, alguém disse: mestre, o povo está indo embora, não quer mais ouvir. E Jesus disse a Pedro: Pedro, pode ir também. E Pedro, revelado pelo Espírito Santo, ele disse: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E a palavra de vida eterna é: convertei-vos, arrependei-vos, anda na minha presença e ser perfeito. Que neste momento em que nós estamos aqui falando, eu quero dizer para você: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que ninguém que não santificar a vida verá o Senhor.
Jesus está voltando e tudo está aos olhos nus, está patente diante de todos. Aonde você pode dizer que tem esperança? A nossa esperança é o Senhor Jesus. Então, queridos, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Eu quero deixar para vocês a paz do Senhor, e que o Senhor possa, a cada dia, ir despertando, porque o amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o arrebatamento da igreja está bem pertinho. Então prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os livre de não participar e subir no arrebatamento, que quem ficar vai sofrer amargamente. Então que Deus possa abrir o seu coração, a sua mente, e conscientizá-lo de que precisamos andar na presença de Deus.